Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está no altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está nele sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nessa 21ª semana do tempo comum, nós temos na primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o escrito mais antigo, é o primeiro escrito do Novo Testamento. E nesse escrito, Paulo alerta a comunidade a respeito da vinda do Senhor, que eles aguardavam a vinda do Senhor, esperavam que fosse logo, mas Paulo acalma então a comunidade, acalma então aquela igreja, dizendo para eles, terem paciência. E nessa paciência, viver sim ali o cotidiano e viver sobretudo a caridade, viver sobretudo a fé. Nós escutamos no versículo 3: devemos agradecer sempre por vós, irmãos, com toda a justiça, porque progredis sempre mais na fé, e porque aumenta a caridade que tendes um para com os outros. Então, permanecer aguardando a vinda de nosso Senhor na fé e na caridade. Permanecer em quê? Na fé e na caridade. E progredir cada vez mais nisso. Progredir cada vez mais na fé e na caridade. Era a denúncia que nosso Senhor também fazia no Evangelho. O Senhor que teve vários embates com os doutores da lei, com os fariseus. Por quê? Porque eles falavam, ensinavam, mas não viviam. E Jesus foi bem duro com eles. Jesus os chamava de hipócritas. Hipócritas. Jesus não aliviou. Por quê? Porque Ele queria que eles acordassem. Não é assim que os nossos pais às vezes fazem conosco?
ou o patrão, ou o coordenador, para ver se a gente desperta para a vida, né? Nosso Senhor foi muito duro com eles. Por quê? Porque eles sabiam, já entendiam da palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus. Só que eles estavam preocupados, infelizmente nós escutamos aqui um dos pontos, em fazer sim seguidores, estavam preocupados com o proselitismo, apenas angariar pessoas para eles, mas não para Deus. Está errado. A igreja, a Canção Nova, não pode fazer discípulos para si, mas discípulos para Deus, para Cristo. Então não adiantava nada. E Jesus foi bem duro aqui mesmo, não foi? Dizendo que eles não estavam entrando no céu, estavam fazendo com que as pessoas também não entrassem. Depois disse, a respeito do proselitismo, quando conseguiam que alguém aderisse a eles, o tornava 2 vezes pior, merecedor do inferno. Já ser merecedor do inferno já é ruim, mas 2 vezes mais. Que Jesus quis deixar claro que não era esse o caminho. Eles entendiam da palavra, ensinavam a palavra, mas havia um grande abismo entre aquilo que eles ensinavam e aquilo que eles viviam. Nós escutamos esses dias. A palavra estava em trechos, trechos da Escritura, eles traziam consigo nas vestes, mas infelizmente aquela palavra não estava no coração deles. Meus irmãos, que a palavra de Deus esteja no nosso coração. Claro que é bonito e, por favor, continuem a usar, tá? Blusas com a palavra de Deus, camisetas com a palavra de Deus, o crucifixo, é sinal das coisas do alto, das coisas de Deus, de Cristo, da nossa fé, mas que não sejam apenas capas, não é? Que não seja só um adereço, mas que de fato a palavra de Deus, que a cruz a gente esteja carregando e testemunhando com a nossa vida. Hoje nós comemoramos Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, que também de certa forma vivia de aparências, que buscava a verdade, mas por orgulho, não por humildade e não com o intuito de servir o próximo. Foi um grande santo? Foi, mas antes foi um grande pagão. Mulherengo. Foi alguém que buscava a verdade, mas buscava no lugar errado. Amante da filosofia, amante do conhecimento, mas que bom, o desejo dele de crescer, o desejo dele de ser ainda mais inteligente, mais capacitado, levou a Roma, o centro do mundo, não é? E ali ele escutava algumas vezes, e passou a gostar cada vez mais, de escutar o bispo Ambrósio, Santo Ambrósio. E ao escutar a palavra, ele se convenceu de que aquela verdade que ele tanto buscava, estava ali sendo anunciada por Santo Ambrósio. Se converteu. Finalmente encontrou a sabedoria. Finalmente encontrou aquilo que ele tanto buscava. Meus irmãos, continuemos a buscar a Deus. Continuemos a buscar a sabedoria, mas continuemos a buscar no lugar certo. É nele, é em Cristo, é na Igreja Católica que nós encontramos a verdadeira sabedoria. E Santo Agostinho, então, de um grande pagão, se tornou servo de Deus.
Ontem, no ofício das leituras, claro, ontem foi domingo, nós não tivemos contato, mas ontem comemorávamos Santa Mônica. E ela dizia que a maior alegria dela, o que ela estava fazendo ainda neste mundo, já não precisava estar mais aqui, porque ela rezou tanto pelo seu filho, e ele não só se converteu, e ela dizia, né? Mas ele se tornou, Santo Agostinho, um servo de Deus. Então eu já posso ir para o céu, Santa Mônica. E de fato, Santo Agostinho se tornou um grande servo de Deus, um grande homem de Deus. Nós bebemos muito dos seus ensinamentos, da sua espiritualidade até hoje. A igreja, sim, é muito grata à sabedoria de Santo Agostinho. E ele não viveu muito tempo, não é? Ele viveu pouco tempo. Mas como que ele produziu tanto? Diz os historiadores, ele produziu tanto não porque ele escreveu, mas porque ele ditava. Ele ditava. E os seus filhos espirituais anotavam. Não é? Ó, escreve aí sobre a Trindade. E ele ditava, falava. Ó, escreve aí sobre Maria. Escreviam. Por isso que nós temos tantas coisas sobre Agostinho. Por isso que não é muito incomum, né? As pessoas também dizerem, como dizia Santo Agostinho. Porque ele realmente tem muito, ele produziu muito. Não é? Sobretudo, meus irmãos, ele escreveu com a sua vida. Escreveu com sua vida. E graças a Deus, nós bebemos de tudo aquilo que Santo Agostinho pôde produzir e pôde traduzir em palavras. E ele também ensina, então, pegando aqui, fazendo o link com o evangelho de hoje, que fala do orgulho, então, dos fariseus, dos escribas, sabedores de muitas coisas, mas infelizmente não aplicavam aquilo que ensinava. Santo Agostinho ensina sobre a humildade. A humildade é o fundamento de todas as outras virtudes. Portanto, a alma em que essa virtude, a humildade, não existe, não pode haver nenhuma outra virtude, exceto mera aparência. Não era isso que acontecia com os escribas, com os fariseus? Apenas aparência. Então, que cresça em nós, meus irmãos, a virtude da humildade. Se não houver humildade, a gente não vai conseguir amar, a gente não vai conseguir perdoar. Precisamos dessa virtude da humildade para crescer e para progredir cada vez mais na nossa caminhada com Deus até o céu. Santo Agostinho buscava tanto, queria tanto, precisou se rebaixar ao Cristo para, sim, ser sábio. Queremos ser sábios? Nos inclinemos a Cristo. Queremos amar? Nos inclinemos a Cristo. Queremos perdoar? Nos inclinemos a Cristo. Queremos ser santos? Nos inclinemos a nosso Senhor. E aí seremos santos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque comemoramos hoje este grande santo da nossa igreja, que buscava e buscou em tantos lugares, mas encontrou no Senhor a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento. Senhor, hoje nós precisamos também nos rebaixar como Santo Agostinho. Buscar a humildade. E na humildade viveremos todas as outras virtudes. Porque sem a humildade nós não viveremos as outras virtudes e não seremos santos. Dá-nos a graça, Senhor, da humildade. O Senhor, Jesus, viveu a humildade.
é o nosso modelo de humildade. Ajuda-nos, Jesus, a viver a humildade, o serviço, o amor, a misericórdia aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.